Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos então falar sobre o pensamento, né, dentro aí da filosofia, dando início aí, né, às ideias mais presentes aí da filosofia contemporânea. Então vamos estar discutindo aí o pensamento, né, desse que é um dos filósofos mais interessantes e controversos aí de todo o pensamento filosófico, que é o Nietzsche, tá? Mas para falarmos de Nietzsche, logicamente nós também temos que falar sobre Schopenhauer, tá? Então vamos estar também aí falando então dos dois filósofos aí, uma aula bem interessante aí, vocês vão gostar, eu acredito. Então vamos lá. Bem, para começo de conversa, né, vamos partir aqui de uma frase aqui para estar inspirando a nossa aula, que é uma frase que mostra bastante aí o que é o pessimismo, né, de Schopenhauer, que é essa ideia de que cada vida individual é uma tragédia insignificante que termina numa morte inevitável, né? Uma frase bem impactante aí, e vocês vão entender então por que é que eu coloquei essa frase ao longo da nossa aula, tudo bem? Então, em primeiro lugar, né, vamos falar sobre Schopenhauer. Schopenhauer, então, tem uma história bastante interessante, bastante controversa, né? É uma história bem curiosa em vários sentidos possíveis, né, de se imaginar. Esse filósofo, ele nasce em Danzig, né? Morre em Frankfurt, mas ele vai ser um dos pensadores aí que vai marcar a história da filosofia no Ocidente, porque ele vai valorizar aqui um elemento novo nas discussões filosóficas, que é principalmente a noção de corpo, tá? Schopenhauer, então, vivenciou ali, foi contemporâneo ao Hegel, né? Foi um indivíduo que dentro do campo filosófico também foi um concorrente de Hegel, né, nas suas ideias. Uh, e as suas obras, de uma maneira geral, elas vão ganhar o devido reconhecimento ao longo, né, do tempo, né? É o tempo que vai trazer essa dimensão toda a mais aí, né? Então, para quem tiver uma curiosidade maior sobre o pensamento de Schopenhauer, eu aconselho a estar lendo aí uma parte biográfica dele que se encontra tanto nos Pensadores, né? Em As Dores do Mundo tem uma nota biográfica bem interessante aí do pensamento da vida de Schopenhauer, que é bastante interessante, né? A nossa aula hoje não está voltada mais para isso, mas quem tiver interesse aí de buscar por conta aí, fica a dica, tá bom? Então ele vai num campo contrário, né? Um momento da filosofia em que o aspecto racional ele é predominante, Schopenhauer vai estar, de certa forma, batendo de frente contra isso. As influências principais aí de Schopenhauer estão lá no kantismo, né? Principalmente no que diz respeito ali ao pressuposto acerca dos fenômenos. Né? Então, o mundo ele não passaria de uma representação, né? Em que nós temos aí de um lado o objeto definido por tempo e espaço e por outro, né, a consciência subjetiva essencial para que o mundo exista, né? Isso lá no kantismo, né? Para Kant, né, se vocês se lembrarem das nossas aulas, o mundo em si, né, a realidade não fenomênica, a coisa em si, ela não seria apreensível pela consciência incognoscível. Já para o Schopenhauer, né, ao tomar a consciência de si, o ser humano ele vai se experienciar como um ser que é movido necessariamente por aspirações e paixões. E essas vão constituir a unidade da vontade. Tá? Esse conceito de vontade ele é muito importante. Tá? Então, ele é o conceito central da nossa aula de hoje. Tá? Essa, né, ela vai ser entendida pelo filósofo Schopenhauer, né, como uma força natural que está presente em todos os fenômenos, em todas as coisas. É o princípio norteador da existência humana, mas de todas as coisas que existem, né? Principalmente as coisas vivas. Então, é importante a gente notar que a ideia de coisa em si, né, para o Schopenhauer também não pode ser conhecida, né, mas ela só pode ser experienciável. Tá? E aqui ele vai se aproximar da filosofia oriental, principalmente o budismo, né? Ele era muito próximo dessas ideias e aqui a gente vai ter a ideia, né, de que o mundo sensível ele não é nada mais nada menos do que uma ilusão. É algo que está coberto pelo chamado véu de Maia, né? Que seria uma máscara da realidade una e transcendente que vai se revelar enquanto uma coisa que não é legal, né? Vamos dizer assim, né? A gente vai entender isso daqui a pouco. Então veja bem, para Schopenhauer, em vez de a razão definir o homem, decifrar o enigma do mundo,
é necessariamente o corpo e o sentimento, né? O que ele chama de vontade, então, que vai permitir alcançar e dizer o sentido das coisas. Então, prestem atenção. A vontade é o que há de mais essencial no mundo, em primeiro lugar. A vontade se manifesta em toda a natureza e nos corpos dos animais, independente de serem eles possuidores da faculdade da razão ou não. Tá? Todos os corpos do mundo fenomênico são considerados como uma concretização de um mesmo querer que nunca cessa. Que querer seria esse? Né? A objetivação da vontade, então ela não escolhe em quem ela vai se manifestar, se é num homem, numa pedra, não interessa. A vontade é o substrato do mundo, tá? O fundamento de toda a realidade. É o motor das nossas vidas. E esse querer que nunca cessa, que eu citei ali em cima, ele se refere principalmente à vontade de continuar existindo, tá? De preservar a sua existência. Então, em se tratando de espécies, a diferença entre seres humanos e os demais animais não tem uma significância, tá? Porque tanto o homem quanto o animal têm por base uma mesma essência metafísica, que é a vontade de vida, a vontade de viver. Então veja bem, minha vontade, portanto, é unintemporal. Mais ainda, ela deve ser identificada com a vontade de todo o universo. Minha separação é uma ilusão resultante de meu aparelho subjetivo de percepção espaço-temporal. O que é real é uma vasta vontade, que se revela em todo o curso da natureza, tanto na animada quanto na inanimada. Então, esse é o centro de tudo. Vontade de viver é o fundamento de toda a existência. Então, a vontade no entendimento do Schopenhauer, ela não é um princípio racional, mas é um impulso irracional, né? Uma coisa instintiva, certo? E que se refere justamente ao instinto de preservação. O homem, então, ele tenta encobrir a irracionalidade, né, dessa força, conferindo causalidade a todos os seus atos. Então, a vontade constitui igualmente a causa de todo o sofrimento, uma vez que ela lança os entes em uma cadeia perpétua de aspirações sem fim. Tá? O que provoca, deixa eu virar um pouco aqui, gente, que eu fico mais à vontade, mais acomodado, vamos dizer assim. Então, o que provoca a dor de permanecer algo que jamais consegue se completar. Dessa forma, gente, o prazer ele consiste apenas em uma supressão momentânea da dor, intervalos, né, do sofrimento que são rapidamente removidos no surgimento dos nossos desejos e que fazem a vida uma carência sem fim. Então, olha que interessante, né? Aqui eu já sugiro o que é existir para o Schopenhauer de fato. Para o Schopenhauer, a existência em si ela é puro sofrimento, gente. A vida não é legal. Né? A realidade é a dor que não cessa, é o sofrimento constante, tá? Uma desgraça que nos acomete desde o momento do nosso nascimento e vai até o fim das nossas vidas. Então, em síntese, no sistema do Schopenhauer, a vontade é a raiz metafísica do mundo e da conduta humana. Ao mesmo tempo, ela é a fonte de todos os sofrimentos. A sua filosofia ela é profundamente pessimista nesse sentido, né? Ou seja, porque a vontade, né, ela é concebida como algo sem nenhuma meta ou finalidade, um querer irracional, inconsciente. Sendo um mal inerente à existência do homem, o que ela faz? Ela só gera dor necessária, né, inevitavelmente. Tá? Aquilo que se conhece como felicidade, então, seria apenas uma interrupção momentânea, temporária, de um processo de infelicidade, né? E somente a lembrança de um sofrimento qualquer que a gente já vivenciou já vai criar a ilusão desse bem presente, né? Que é a dor, o sofrimento. Nesse sentido, gente, para o Schopenhauer, o prazer ele é um momento fugaz de ausência de dor e não existe uma satisfação durável. Todo prazer é o ponto de partida de novas aspirações, sempre obstadas, né? E sempre em luta por sua realização. Tudo bem? Então, a síntese maior de todo esse pensamento é que em Schopenhauer viver é necessariamente sofrer, tá? É possível superar o sofrimento? Sim, né? Sim. Apesar, né, disso tudo, Schopenhauer ele vai dizer que tem uma suspensão da dor que é mais eficiente. Tá? No primeiro momento, o caminho para a supressão está justamente na contemplação artística. Então ele era um adorador da arte, principalmente a música. Né? A contemplação desinteressada das ideias
Para ele, se equivalia a um ato de intuição artística que permitia a contemplação da vontade em si mesma, né? O que, por sua vez, acabava conduzindo aí ao domínio da própria vontade. Nesse sentido, né, a superação do sofrimento, né, por exemplo, na música, né, na arte, né, a relação entre vontade e representação ela acaba se invertendo e a inteligência ela passa a uma posição superior, né, e assiste à história da sua própria vontade. Em outros termos, a inteligência ela deixa de ser atriz e ela se torna espectadora. Olha que interessante, né? Então aqui eu trouxe um exemplo aí, né? A música nesse sentido, o Nietzsche inclusive vai pegar esse gancho de maneira sensacional, como vocês vão ver, e vai mostrar o quanto que isso é significativo, tá bom? Esse último capítulo, né? Ele é toda. Desculpa, agora eu vou ler um trecho aqui para vocês, vocês entenderem algumas inspirações aí que o Schopenhauer teve em muita gente. Né? Então vamos lá. Aqui, na verdade, é um trecho que eu coloquei aí conclusivo aí do Memória Póstumas de Brás Cubas, né? Então olha lá. Esse último capítulo ele é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borbas. Somadas umas coisas outras que qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, consequentemente, que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos, né? Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então aqui a inspiração de Schopenhauer ela é clara, né? Aqui na obra do Machado de Assis, essa obra tão famosa aí, né? Clássico da nossa literatura. Não, apenas para citar um exemplo, tá bom, gente? Então, a ideia de Schopenhauer é mais transmitir essa ideia do que significa o seu pessimismo, né? A ideia de vontade, o sofrimento, né? A possibilidade de superação, né? E como ele vai ordenar isso tudo. Claro que daria para falar muito mais, mas eu queria principalmente introduzir o conceito de vontade para a gente poder dar o gancho aí, poder falar do Friedrich Nietzsche aí, tá bom, gente? Então, vamos falar de Nietzsche agora, né? O Nietzsche, ele vai ser um pensador aqui muito importante, né? Aqui tem uma pequena biografia dele, né? Para vocês pensarem. Então, ele era filho de pastores protestantes, né? Ele mesmo pensou seguir essa carreira. Começa a se interessar por filosofia justamente quando lê Schopenhauer, né? Foi atraído pelo ateísmo de Schopenhauer, assim como pela posição essencial, que é a experiência estética. Então lembra da questão da arte, né, que eu citei, está aqui, ó, ocupa dentro da sua filosofia, sobretudo o significado metafísico que ele atribui à música, né? Então nesse sentido, né, vamos começar a falar aqui de Nietzsche, diferenciando, né, aquilo que está lá, né, no Nascimento da Tragédia, que é a diferenciação entre aquilo que ele chama de Apolíneo e Dionisíaco, tá? Então, lá em Nascimento da Tragédia, o Nietzsche ele vai falar, o verdadeiro Nietzsche, né, vai falar, falam que ele disse, ele se comunica através das figuras de Schopenhauer e do Richard Wagner. Né? Richard Wagner, um grande compositor, né? O Neo de Nibelungen, aquela coisa toda, uma obra fantástica aí, foi de grande inspiração, inclusive, né? Esse Anel de Nibelungen, essa obra, né? Ela foi um presente que o Richard Wagner deu ao Schopenhauer, né? Então tem toda uma questão, tem uma proximidade muito grande entre esses três, né? Nessa obra, né? Ele vai dizer que Sócrates era um sedutor, né? Porque ele fez. Então, na realidade, antes de falar sobre isso tudo, é importante entender o quanto, né? Depois eu vou falar um pouco mais do que é essa ideia de filosofia do martelo, mas entender o quanto que o Nietzsche atacou, né, muito a filosofia antiga, principalmente o Sócrates. Então aqui ele já vai mostrar muito bem como que isso fica claro. Então, Sócrates era um sedutor. Ele fez triunfar junto à juventude ateniense um mundo abstrato do pensamento. A tragédia grega para o Nietzsche, né, quando ela já tinha atingido o seu auge, né, de perfeição, né, podendo conciliar ali embriaguez e forma, né, ou seja, Dionísio e Apolo, ela vai começar a declinar quando aos poucos ela vai ser invadida pelo racionalismo sob, né, a influência decadente do Sócrates. Então o Nietzsche ele vai estabelecer uma distinção aqui muito clara entre o que ele chama de apolíneo e o que ele chama de dionisíaco. Tá? O Apolo
é o deus da clareza, da harmonia, da ordem, né? Representando a própria racionalidade. Dionísio, por sua vez, é o deus da exuberância, da desordem, da música, que representa a criatividade. Segundo Nietzsche, o Apolo e o Dionísio, eles são complementares entre si, mas foi a civilização, né, a civilização do pensamento, da razão, que vai separar essas duas coisas. Então, o Nietzsche ele vai tratar da Grécia antes da separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, entre o cidadão e o político, entre o poeta e o filósofo, entre o eros e o logo, né? O eros, né, o amor e a razão, certo? Vamos tratar desse jeito, o eros e o logos, do jeito que está sendo posto aqui. Para ele, a Grécia socrática, né, a do logos, a da lógica, a da cidade-estado, ela vai assinalar o fim da Grécia Antiga e de sua força criadora. Nietzsche, então, vai perguntar como, em um povo que é amante da beleza, né, Sócrates pôde atrair os jovens com a dialética. Isso é, uma nova forma de disputa, né, o agon, né, disputa, agon, uma coisa que era tão querida pelos gregos, vai ser perdida, né, e vai ser trazida para uma disputa que, no fundo, enfim, deixa de ter aquela garra de viver, entende? Aquela coisa diferenciada. Então, o Nietzsche ele vai dizer que isso acontece porque a existência grega ela já tinha perdido a sua bela imediatez, né? E ela vai se tornar, então, vai se tornar necessário que a vida ameaçada de dissolução lance mão de uma razão tirânica, né, a fim de dominar os instintos contraditórios. Nesse sentido, né, o Nietzsche ele vai atacar, então, dois pilares do pensamento ocidental a partir dessa análise. Em primeiro lugar, a verdade. Em segundo lugar, a noção de bem. Então, para o Nietzsche, nós temos que nos livrar aí de todos os valores que são decorrentes da filosofia grega e da tradição judaico-cristã. Então, para ele, essas duas tradições eram ilustradas na figura de Sócrates e de Jesus, o Cristo. Tá? É importante diferenciar isso porque, na realidade, o problema do Nietzsche não era com o Jesus, pessoa em si, mas era com o cristianismo. Tá? E depois eu vou explicar melhor o que isso significa. Mas a tradição greco-romana, né, do pensamento, e a tradição judaico-cristã, para ele, são os grandes problemas, né, que fundaram um moralismo aí que é o grande problema da nossa civilização e que fez o homem o que ele é, né, que é muito negativo na concepção dele, o indivíduo com uma vontade fraca, aquela coisa toda. Vai ficar mais claro isso ao longo do tempo, eu vou explicando para vocês. Então, na visão de Nietzsche, Sócrates é o verdadeiro responsável pela decadência que se instalou em Atenas a partir do século V a.C. A sua origem humilde faz com que ele condene todos aqueles que adotam uma postura nobre diante da vida e não se intimidam diante de avaliações morais. Então, Sócrates, para o Nietzsche, ele é o típico sujeito moralista, né, que inverte os valores, que condena o homem nobre por natureza, porque ele é um cara fraco, porque ele é um cara covarde, porque ele é um cara moribundo, aquela coisa toda. Então, ele vai utilizar e inverter de uma maneira moralista, né, aqueles que têm pulso firme com a vida, que encaram as coisas, que aprendem com os seus erros, né, que reconhecem a importância da experiência, né, buscando, né, conceitos ideais do que se deve ser, do que se deve viver e tudo mais. Nesse sentido, Sócrates, então, para o Nietzsche, ele substituiu a altivez e a vontade pela humildade e a racionalidade. Então, ele faz do homem uma vítima da sua consciência, olha isso, né? Sabe aquela coisa do pensamento que nos condena, o pensamento que está o tempo todo fazendo com que nós vacilemos, né, em fazer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, né, porque a gente acredita, o nosso pensamento nos julga o tempo todo, né, é a nossa consciência que fica nos condenando, que faz a gente pensar duas vezes, é isso que a gente está colocando. Né, e que foi o que o Sócrates faria. Então, no lugar de aceitar o destino como uma criatura livre, né, uma criatura pronta para dominar, o ser humano ele vai se vendo preso diante de armas que são usadas pelos fracos. Quais são essas armas? Os conceitos morais. Né? Então, o que o Nietzsche vai defender, o que ele diz que deve ocorrer, é o que ele chama de uma transvaloração de todos os valores. O pensamento de Nietzsche, então, vai se orientar no sentido de recuperar as forças vitais, instintivas, né, subjugadas pela razão durante tantos séculos. Para tanto, ele critica Sócrates
por ter sido o primeiro a encaminhar, né, as reflexões morais em direção aí ao controle racional das paixões. Para Nietzsche, então, a tendência de desconfiança dos instintos leva no cristianismo, né? O que o cristianismo vai fazer? Ele vai justamente acelerar esse processo de domesticação do ser humano pela sua própria consciência, né? O ser humano se torna escravo de si, da sua mente. Então, em várias obras, como a Genealogia da Moral, Para Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche vai fazer uma análise histórica da moral e vai denunciar que existe uma incompatibilidade muito grande entre a moral e a nossa vida. Em outras palavras, sob o domínio da moral, o ser humano se enfraquece. Ele se torna doentio e ele se torna culpado. Tá? Nietzsche vai relembrar, então, a Grécia homérica, do tempo das epopeias, das tragédias, o momento em que predominava, né, o que para ele era o verdadeiro valor aristocrático. Tá? E não vamos olhar para a aristocracia no sentido político, negativo. Tem a questão política? Tem sim. Né? Nietzsche não era um defensor da democracia, né, na forma como ela era posta, mas assim, entender o seguinte, né? Depois eu falo um pouco essa questão da democracia, mas o valor aristocrático é justamente daqueles que eram que viviam dentro de um sistema cultural onde se considerava nobre, superior e que tinha vontade, ou seja, uma virtude, força, potência, né, o atributo de um guerreiro belo, bom, amado dos deuses. Tá? Então, por exemplo, segundo Homero, entre inimigos você não tem o bom e o mal. Ambos são valorosos, né? Então, quando você olha, por exemplo, na Guerra de Troia, não existe um lado, eles eram inimigos, mas nenhum era melhor que o outro. Ambos eram valorosos, né? Ambos eram guerreiros, ambos tinham seus valores e tudo mais. É esse sentido que o Nietzsche está colocando. Então, quando ele faz a crítica da moral tradicional, ele está preconizando aquilo que ele chama de uma transvaloração de todos os valores. Mas veja bem, uma das principais biógrafas de Nietzsche vai colocar essa ideia para a gente da seguinte maneira. A noção nietzschiana de valor opera uma subversão crítica. Ela põe de imediato a questão do valor, dos valores, e esta, ao ser colocada, levanta a pergunta pela criação dos valores. Se até agora não se pôs em causa o valor dos valores, bem e mal, é porque se supôs que existiam desde sempre. Instituídos num além, encontravam legitimidade no mundo suprassensível. No entanto, uma vez questionados, revelam-se apenas humanos, demasiado humanos. Em algum momento, em algum lugar, os valores foram simplesmente criados. Então, na realidade, essa questão metafísica dos valores, que já nasce em Platão, de formas ideais, né, o bem ideal, o mal ideal, aquela coisa toda, né, coloca, né, sabe, essas ideias eternas, universais, que está lá em Platão, por exemplo, lá vai ser demonstrado, né, principalmente lá na Alegoria da Caverna, aquela coisa toda, né, em mostrar a divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Para Nietzsche isso é uma grande besteira, porque na realidade é histórico, é cultural, ele foi criado essa noção de bem e mal. Mas nós acreditamos que existe um bem ideal, um mal ideal, e é justamente a partir disso que a gente vai se guiando, e esse é o grande problema. Né? E é isso que o Nietzsche está atacando, é isso que o Nietzsche está dizendo. Não, são humanos, são demasiado humanos. Foram criados pelos homens, foram criados pelos seres humanos e têm todos os seus problemas que carregam isso daí. Tudo bem? Então, é por isso que o Nietzsche vai fazer um estudo da genealogia da moral. Se os valores não existem desde sempre, eles foram criados. Tá? O Nietzsche, então, propõe a genealogia como modelo de investigação sobre a origem desses valores. E aí ele vai começar a fazer um estudo histórico para buscar entender quando eles foram criados, qual o motivo deles serem criados, ao que eles se serviam, ao que eles se servem até hoje. Né? Mostrando, então, que haviam lacunas, né? O que não foi dito ou foi recalcado, permitindo que alguns valores predominassem sobre outros, tornando-se, então, conceitos abstratos e inquestionáveis. Nesse sentido, para a genealogia, Nietzsche vai descobrir, né, que os instintos vitais eles foram submetidos, eles foram degenerando. Né? Procura, então, ressaltar aqui aqueles valores que são comprometidos com o querer viver. Aí ele vai denunciar a falsa moral, uma moral decadente, de rebanho, uma moral de escravos, cujos valores vão ser a bondade, a humildade, a piedade, o amor. E ele vai distinguir, então, essa moral de uma moral de senhores. Então, existe uma moral de escravos e uma moral de senhores. A moral de escravos ela é herdeira do pensamento socrático platônico, né, que provoca a ruptura entre o trágico e o racional, e da tradição judaico-cristã.
Da onde vai derivar a moral decadente, porque ela é baseada na tentativa de subjugação dos instintos pela razão. Então, o homem fera, o animal de rapina, né, o ser humano potente, né, que nasceu para dominar, que nasceu para controlar, né, e que tem todo o seu potencial, justamente porque é humano, ele se transforma em um animal doméstico, um cordeiro, né, algo que está sendo domesticado pela moral, pela própria consciência. Né? Então, é uma moral plebeia que estabelece um sistema de juízos e considera o bem e o mal valores metafísicos transcendentes. Isso é, independentes da situação concreta vivida, né? Da situação histórica, do contexto em si. Por outro lado, né, essa moral de escravos, ela também nega os valores vitais e ela acaba resultando numa passividade. O ser humano se torna passivo. Ele procura a paz, ele procura o repouso. O indivíduo ele se enfraquece, né? Ele tem a sua potência diminuída. Né? Ou seja, potência aqui fecha com o conceito de vontade lá em Schopenhauer. Vontade de potência, vontade de poder. E não é o poder de dominar, mas é o poder de poder fazer, né? No sentido de ter a potencialidade do ser, né? De ser um ser que tem a potencialidade de criar, de fazer, de se superar, etc. Então, a alegria se transforma em ódio à vida. O ódio dos impotentes. A conduta humana ela vai sendo orientada para o ideal ascético que se torna, né, vítima do ressentimento e da má consciência, sentimento de culpa. E aqui o mais importante disso tudo é a ideia de ressentimento. Né? Quem quer conhecer muito bem Nietzsche tem que entender muito bem o que ele fala, tem por ressentimento. Porque nós vivemos sim um momento do mundo, né, de uma sociedade de pessoas absolutamente ressentidas. Né? O homem ele é ressentido desde quando ele nasce, em tudo. E o que é o ressentimento? O ressentimento é aquilo que nasce da fraqueza. Ele é nocivo ao fraco. O indivíduo ressentido, ele esquece, né? Desculpa, ele é incapaz de esquecer uma coisa. Ele é como um dispéptico, né? Dispéptico é aquele indivíduo que tem uma disfunção intestinal. É aquele cara que digere mal os alimentos. Então, o ressentimento, ele é aquele indivíduo que está sempre remoendo o seu fracasso. Ele fica envenenado pela sua inveja, pela sua impotência, né, de vingança, certo? Então ele é um indivíduo, né, que ele não consegue olhar para si e falar assim, eu sou responsável pelos meus erros e os meus fracassos, tá? Ele começa a entender que ele é justamente o indivíduo, né, que ao contrário, né, é um indivíduo que não sabe nunca digerir as suas experiências, né? E ele esquece, né? É uma das condições, esquecer é uma das condições para se manter saudável. E o indivíduo ressentido, ele não consegue esquecer. Tudo bem? Então isso é muito importante. O ressentimento, ele é um mecanismo de criação de uma moral de rebanho. Tudo bem? Então o sentimento de culpa é o ressentimento voltado contra si mesmo, que vai fazendo nascer a noção de pecado, que inibe a ação, o ideal ascético que nega a alegria da vida e que coloca, né, a mortificação como meio para alcançar outra vida no mundo superior, no mundo do além. As práticas de altruísmo, então, elas destroem o amor de si, vão domesticando os instintos e produzindo uma geração de fracos. Gente, só um segundinho que o meu filho veio aqui pedir atenção, ele fechou o vidro aqui. E eu preciso fechar isso daqui, né? Senão já viu. Ele vai vir aqui de novo, tá? Beleza. Agora já está resolvido, gente. Muito obrigado pela atenção. Então veja bem, né? A prática do altruísmo, então, repetindo, é aquilo que destrói o amor de si, né? É o que domestica os instintos humanos e produz uma geração de pessoas fracas. Tudo bem? Bem, a moral dos senhores, então, é o total oposto disso. Ela é uma moral positiva. É uma moral que visa a conservação da vida e dos seus instintos fundamentais. Ela é positiva porque ela é baseada num grande sim à vida. E ela vai se configurar sob o signo da plenitude, do acréscimo. Vai se fundar na capacidade de criação, né, de invenção, cujo resultado é a alegria, né, uma consequência da afirmação da potência. Então, o indivíduo que se supera, né, o indivíduo que atinge o que o Nietzsche chama de o além-homem. Então, a moral de senhores é o cara que diz um grande sim à vida. Né? É uma moral totalmente positiva. Né? É uma moral propositiva, de afirmação propriamente, né? É aquela moral que o cara ele fala, não, eu sou, eu faço, eu aprendo com os meus erros e eu sigo em frente.
Eu não fico buscando culpados para as minhas falhas, muito pelo contrário. Então, o sujeito além homem é aquele que consegue reavaliar todos os valores. Né? É o homem além do homem, é o sujeito que despreza, né, os valores que diminuem e que cria valores que estejam comprometidos com a vida. Né? Então é uma ideia aqui de um egoísmo não no sentido negativo, né? Muito pelo contrário. Então, a vontade de potência, né, com o que foi exposto, a gente pode entender como sendo, né, que às vezes o Nietzsche, para entender o que é essa ideia de vontade de potência, né, às vezes com tudo que a gente falou, a gente pode falar, o Nietzsche ele quer chegar ao extremo do individualismo, do amoralismo, né? Muitos chamam ele de niilista, né, para acusar ele de não acreditar em nada, negar os valores, ao que faz jus ao seu pensamento e tudo mais. Na realidade, ao contrário, né, o niilismo, para Nietzsche, é uma coisa diferente. Não é negação total, não é uma negação, uma afirmação do nada e tudo mais. Não. Para ele, o Nietzsche, né, o niilismo, ele atribui a moral decadente dos valores tradicionais. Aquilo que vai acomodar o ser humano na mediocridade, que tudo uniformiza. Então, para ele, niilismo é justamente o que a gente está vivendo agora. Né? Ou seja, é justamente a decadência desses valores que até hoje nos acometem, isso que é niilismo para Nietzsche, tá? Que acomoda o ser humano e tudo mais. E para ele, o objetivo fundamental da vida é destruir esses valores. Por quê? Para que possa nascer os valores novos do além-homem, do homem além do homem, né? O que só pode ser alcançado com vontade de poder, certo? Já falei isso, eu vou repetir, né? É uma expressão que leva à confusão. Não se trata de poder que domina. Não se trata de poder no sentido weberiano, Foucaultiano, de querer determinar a conduta, a vontade dos outros. Não, não é isso. Né? Mas é poder aqui no sentido de uma força vital recuperada para o indivíduo dentro de si, num dionisíaco dizer sim ao mundo. Né? Algo que foi totalmente entorpecido pelos valores, né? Pela moral, os valores tradicionais. Tá bom? Então, nesse sentido, o poder ele é uma virtude no sentido de força, de vigor, de capacidade. Tá? Virtude é autorrealização. Se essa moral valoriza a individualidade, então ela o faz tanto para si como para o outro, pois cada um pode ser ele mesmo. Um ser humano que transpõe os limites do humano é o além do homem. Ou seja, o super-homem nietzschiano, né? O além do homem é aquilo que emerge com a humanidade entregue a si mesma, não apoiado em crenças metafísicas e muito menos em um universo de valores morais. Tudo bem? Então, gente, a vontade de potência, nesse sentido, faz entender que o além do homem, o super-homem, ele é um sujeito comprometido com um projeto de vida que conduz, né, é conduzido de uma forma sempre nobre, corajosa, que dissemina valores fundamentais para a espécie humana. Né? E é isso justamente o que Nietzsche chama de transvaloração de todos os valores. Tá? Então, os valores que são disseminados, eles são aqueles relacionados com a criatividade, a expressão da felicidade, a arte, a música, aquela coisa toda. Né? E por que a arte é importante? Né? Porque ela é um meio de autorrealização dos indivíduos. E ela é uma fonte fundamental, né, para a manutenção do bem-estar. Então, essa ideia, gente, quer ver? Deixa eu pegar uma ideia aqui do que a gente chama de Übermensch, né? O que seria isso daqui, né? A possibilidade, né, isso seria a ideia do super-homem nietzschiano. Então, seria a ideia de que não é uma luta simples, né, para a gente se superar nesse sentido, mas é uma luta necessária. Isso é uma reflexão que eu mesmo fiz aqui, anotei no meu caderninho aqui e vou passar para vocês terem uma ideia. Ou seja, em primeiro lugar, é uma conquista, né, um desejo, né, e uma conquista dentro de uma disciplina, né? Muito tem que ser feito para que você alcance isso, né? Ou seja, um autodesenvolvimento que harmoniza, né? Que tem que ser capaz de harmonizar três círculos fundamentais em volta do eu. Tá? Em primeiro, um desenvolvimento, um autodesenvolvimento intelectual. Né? Em segundo lugar, físico. Tá? E em terceiro lugar, artístico. Então, se você não ser capaz de fechar essas três coisas dentro dessa potencialidade de superação, você não consegue
né, essa superação, transvalorar todos esses valores dessa maneira. Então, fisicamente, por quê? Porque é importante o corpo estar sempre são, um corpo que você pode confiar, né, que tenha uma boa alimentação, que tenha um bom desenvolvimento físico, que esteja sempre preparado. Intelectualmente, porque se você não manter sempre o contato com as suas leituras, com o seu desenvolvimento, você não vai conseguir estar atento às coisas que acontecem. Tá? A mente também esquece, a mente também padece como um corpo. Um corpo que deixa de se exercitar ele se torna mórbido, assim como uma mente. E também artisticamente, porque se você não for capaz de aprender um instrumento musical, fazer uma pintura, um desenho, né, literatura, seja o que for, você não vai ser capaz, de maneira alguma, de manter a sua criatividade sempre, né, nesse sentido de aprimoramento e tudo mais. Então, veja bem, não é uma missão fácil. E é por isso que as pessoas denegam, porque essa moral tradicional sobre a qual nós estamos acometidos desde quando nós nascemos, né, elas nos tornam incapazes, né, de realizar isso tudo. Então, essa autorrealização, né, ela tem essas instâncias, né, além da própria arte. O Nietzsche dá destaque para a arte, mas a gente vai além, tá certo? E é nesse sentido, então, que na análise de Nietzsche, né, no momento em que o cristianismo deixa de ser uma única verdade, né, ele se torna uma das interpretações possíveis. Isso vai acontecer a partir do protestantismo, né, das grandes reformas que vão ocorrer no Renascimento, no Iluminismo e tudo mais. Então, é apenas uma interpretação possível do mundo. Você passa a ter contato com outras civilizações além da ocidental, que dão outras explicações para as coisas, que às vezes são muito mais cabíveis, né, mesmo que, né, a nossa racionalidade, aquela coisa a gente acha que é o absoluto e não é, né? Então, toda a civilização ocidental e os seus valores absolutos acabam sendo postos em xeque. Nesse contexto, ocorre então uma escalada do niilismo, que deve ser entendida como um sentimento opressivo e difuso, o próprio, né, às fases agudas, né, do ocaso e de uma cultura. Então, o niilismo ele vai ser a expressão afetiva e intelectual da decadência. Olha só, então o Nietzsche está ressignificando o conceito de niilismo, tá? Isso é importante. O niilismo moderno, então, apontado por Nietzsche, ele vai se assentar em grande parte na ideia da morte de Deus. Tá? Em sua obra Gaia Ciência, o filósofo decreta, a partir da figura do poeta Zaratustra, que Deus está morto. Só que ele está esclarecendo o seguinte, que quem matou Deus foi nós próprios, tá? Ou seja, fomos nós, e é um acontecimento cultural. Tá? Nesse modo, teríamos então destruído os fundamentos transcendentais que estavam assentados em Deus, né, dos valores mais caros para as nossas vidas. Né? Então, isso é um interessante aqui. Então, Deus está morto. Quem matou fomos nós. Por quê? Porque houve uma decadência de todos esses valores. Eles deixaram de ser fundamentais. Niilismo, então, é esse o momento histórico da nossa civilização, porque designa o momento histórico em que se desvalorizaram os valores supremos, os valores transcendentais, pautados, né, no movimento filosófico socrático platônico e na tradição religiosa judaico-cristã. Então a morte de Deus ela implica nessa desvalorização dos valores morais, né? A desvalorização dos valores supremos que, por isso mesmo, torna crepuscular a ideia de dever. Né? Olha só um diálogo direto com Kant. Né? Então a morte de Deus ela é apenas um capítulo de uma história bem mais longa. Tá? A morte do mundo verdade, o fim do platonismo, o fim da metafísica e a consumação do niilismo. Além, né, assim, né, esse niilismo ele vai significar que nada é verdadeiro. Né? Então tudo é permitido. Ou seja, se você perde toda a ilusão sobre a chance de estabelecer verdades definitivas sobre as coisas que o que estabelece a ausência de sentido na realidade e entrega a humanidade a si mesmo. Tudo bem, gente? Então, indo para o fim desse debate, né, se não há mais um mundo verdade, então o espírito livre ele vai saber que existe apenas interpretações. Tá? E a sua tarefa será interpretar as interpretações. Se o cristianismo não é mais a verdade, mas apenas uma perspectiva entre outras, é como tal que ele tem que ser analisado. Então, a partir de agora, a nossa civilização ela se torna um texto a mais, tá? Que deve ser submetido a uma análise. Qual a consequência disso tudo? É que nós temos, então, uma nova concepção da filosofia e do filósofo. Não se trata mais de procurar o ideal de um conhecimento verdadeiro, mas sim de interpretar e de avaliar. Tá bom? Então, tem uma diferenciação aqui entre interpretação, porque interpretação é aquele que procura fixar o sentido de um fenômeno sempre parcial e fragmentário, e a avaliação é aquilo que tenta determinar o valor hierárquico desses sentidos, totalizando os fragmentos, sem, no entanto, atenuar ou suprimir a pluralidade. Então, o Nietzsche ele cria um método próprio de expressão e é assim que ele se expressa, é assim que ele escreve.
que é o aforismo e o poema. Aforismo é a arte de interpretar, né, e a coisa ser interpretada simultaneamente, tá? Ou seja, as ideias elas não tem que passar por um filtro, né? Quando a gente filtra elas, a gente perde a essencial. Então veio, pum, você já põe no papel, né? Tudo que a gente aprendeu a fazer é diferente, né? A gente faz um texto, a gente faz um rascunho, mexe, remexe, aquela coisa toda. Não. A ideia, quando ela vem de uma maneira como um míssel, e aí é isso aí, você já põe no papel e é aquilo que está sendo posto. E também a ideia do poema, enquanto uma arte de avaliar e a própria coisa ser avaliada. Tudo bem, gente? Então, o intérprete, ele é como um fisiologista, né? E um médico. Aquele que considera os fenômenos como sintomas e que fala por aforismo. Já o avaliador é o artista, que considera e cria perspectivas, né, falando pelo poema. Então, reunindo as duas capacidades, que o filósofo do futuro ele deve ser artista e médico legislador ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aí é a ideia fundamental. Então, concluindo, gente, né, a ideia de Nietzsche aqui, o pensamento nietzschiano, entender que é através da figura de Zaratustra, o Nietzsche, então, ele vai anunciar a autenticidade humana ao afirmar que Deus está morto, porque assim nós devemos viver plenamente a vida. Devemos ser autênticos, livres de falsos valores e da perniciosa moralidade. Então, o que é, portanto, a noção de bom? Bom, para o Nietzsche, né, é tudo aquilo que ajuda na afirmação da vida, que nos compromete com o eu, que tem relação com a autorrealização, a recusa da moral do escravo ou de rebanho. Então, a crítica de Nietzsche à moralidade greco-cristã vai se encontrar, né, uma alternativa na filosofia que vai conclamar cada um de nós a enfrentar o mais importante dos desafios, que é o desafio de viver, né? Sempre buscando se aprimorar, superar, buscar o além-homem, essa coisa toda. Tudo bem, gente? Então, o pensamento do Nietzsche é um pensamento fantástico, absolutamente interessante, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode colocar aí no comentário, né? Pode colocar aí, me mandar, aqueles que são meus alunos, né? Tem meu contato direto, pode estar mandando aí para mim, que eu vou estar respondendo a todos aí. Muito obrigado, bons estudos para vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço a todos.